Fala pessoal, no último vídeo eu passei um desafio para vocês, correto? De a gente poder remover uma tarefa. E pensando nisso, eu vou mostrar para vocês agora como que a gente pode fazer isso. Mostrar na verdade já feito, mas é bem simples o processo. E também deixar já disponível esse código para vocês para a gente poder continuar. Então aí a gente meio que dá um checkpoint, né, no nosso projeto e aí a gente pode continuar a partir daí, beleza? Bom, pensando em como fazer essa funcionalidade, do jeito que a gente já dividiu o nosso código, a gente já tem uma, uma separação de responsabilidade dentro das classes. Então, vamos dar uma revisada. A gente tem a classe TaskList, que nada mais é do que uma classe que gerencia uma lista de tarefas. Então, ela tem o método add, ela tem o método de finalizar uma tarefa, e eu criei um método de remover uma tarefa. O que esse método faz? Né? Ele simplesmente pega a lista de tarefas, que é esse atributo tasks, essa propriedade tasks, e faz um find index. O método find index ele é um método do objeto array, né, do objeto vetor do JavaScript. E o que esse método faz? Ele retorna o índice do elemento do vetor, ou seja, aonde o elemento do vetor está, que satisfaz a condição que a gente coloca aqui. Na verdade, ele retorna o índice do primeiro elemento que satisfaz essa condição. Então, para que ele possa descobrir qual é essa condição, você precisa passar para ele uma função. Por isso que a gente aqui passa uma arrow function. Eu acho que eu já deixei no último vídeo o link falando sobre o que é uma função de flecha, né? Ou arrow function. E aí ele recebe uma função que tem como parâmetro o elemento que ele vai avaliar, e aí eu simplesmente faço um return se o task.id, ou seja, o elemento que ele está avaliando, o ID do elemento que ele está avaliando, é igual ao código que eu passei aqui para remover. A mesma coisa acontece no nosso finish task, correto? Só que a diferença aqui é que o método find do array, ele retorna apenas o elemento específico do array. Então, se é um vetor de tarefas, ele vai retornar uma tarefa e não o índice dessa tarefa. Mas se a gente quer remover algo, nós precisamos sim retornar o índice, porque aí usando esse índice a gente usa esse método aqui, ó, chamado de splice. E na documentação do find index do JavaScript, do vetor, ele retorna um número. Esse número é o índice da onde aquele elemento está dentro do vetor. Se ele não encontrar, ou seja, se essa condição nunca for verdadeira, ou seja, se não existe tarefa, o ID, tarefa com esse ID igual a code, certo? A gente não, ele retorna um -1. Então, se ele encontra, ele retorna um valor entre 0 e o tamanho do vetor -1. Se não, ele retorna -1, informando, olha, eu não encontrei esse elemento dentro do vetor. Tendo isso em vista, a gente faz um teste simples para verificar se esse índice que eu encontrei é diferente de -1. Se for diferente de -1, quer dizer que o vetor possui, né, ou seja, a busca por aquele elemento dentro do vetor, aquele vetor possui uma tarefa com o código igual a code, né, com ID igual a code. E aí a gente usa esse método chamado splice, que basicamente ele corta o vetor, na verdade ele retira uma parte do vetor a partir de um índice e a partir de um número de elementos que eu quero retirar. E como a gente só quer retirar um elemento, é por isso que a gente tem esse 1 aqui dentro do splice. Então, a partir do índice do elemento que eu quero remover, remove um elemento. Logo, eu só vou remover aquele elemento que eu quero que está no índice index. Beleza? E, igual o add, igual o finish task, toda manipulação desse meu vetor de tarefas, eu dou notify all. Beleza. Então, essa é a primeira parte da nossa implementação da remoção, tá? Porque até agora eu só implementei
a remoção da lista, ou seja, a lista vai remover uma tarefa dado o código na variável code. Beleza. Mas não é responsabilidade dela, por exemplo, ficar observando se a pessoa clica no botão de remover. Não é responsabilidade dela. Então, por isso que a gente não implementou nada além disso, de pegar o code, achar esse code dentro do vetor de tarefas e remover aquela tarefa. Simples isso. Aí a gente tem o Task Controller. Essa classe, por sua complexidade, ela ainda não está pronta. A gente precisa ainda pensar bastante nela. Mas, por agora, ela tem a funcionalidade de controlar, ou seja, de implementar as ações que os usuários podem fazer na nossa página. Por exemplo, quando a pessoa clica no botão de adicionar uma tarefa, é um método do Task Controller que vai ser acionado para então realizar essa adição da tarefa. A gente tem o botão de checkbox, é uma tarefa também da Task Controller que vai ser acionada quando a gente for fazer quando a pessoa clicar no checkbox. E também é aqui, quando a pessoa clicar no botão de remover, que a gente vai chamar o método do Task Controller para realizar essa remoção. E aí, pensando nisso, na última aula vocês ficaram só com esse Bind Complete Task Action, ou seja, que faz a ligação do botão do checkbox, de quando a pessoa clica no checkbox, com um método de finalizar a tarefa que está aqui, ó, this.tasklist finish task, está aqui, ó, Bind Complete Task Action, tá? O que eu fiz foi só copiar e colar esse Complete Task Action e alterar algumas coisas. Por exemplo, eu criei um método chamado bind remove task action com um botão de delete que está lá no meu HTML, tá? Eu já vou mostrar como que a gente fez isso. E aí quando a pessoa clica nesse botão de delete, eu faço um this.tasklist.remove para remover esse botão, desculpa, para remover essa tarefa, tá? E aí passo para ele o código que vai estar nesse input aqui, igualzinho o checkbox. O que mudou é que é um botão escrito remover e eu tenho que fazer esse bind de remove task action. Toda vez que eu refaço a lista, eu tenho que chamar esse bind remove task action. Simples assim. Basicamente, esse task controller e esse task list são os que de fato manipulam as informações. E a gente agora vai lá para o index para eu mostrar para vocês como que de fato eu implemento o botão lá para remover, tá? No index não, desculpa, no main.js. Ok. Então a gente tem aqui aquela nossa velha função chamada de drawList, que é responsável por desenhar a nossa lista de tarefas toda vez que ela é alterada. O nosso observador lá no TaskList chama a função drawList para desenhar novamente a tarefa. Tendo isso em vista, a gente faz aquela pergunta: se a tarefa está pronta, eu vou aplicar a classe feito em cima do li, que é aquele risquinho, e ao mesmo tempo eu vou ter um input, que é um tipo button, com valor remover e datacode task id. Ok. E depois aqui, se ele não está feita a tarefa, eu vou ter um checkbox. E aí que a mágica acontece. Observem que o drawList não se preocupa, por exemplo, em vincular esse botão a alguma ação. Ou seja, se a pessoa clica em remover, ele tem que chamar o método de remover do TaskList. Ela não se preocupa com isso. O drawList só desenha, tendo em vista que ele coloca aqui também o datacode igual ao ID da tarefa, tá? Beleza. Quem se preocupa em fazer essa ligação é o Task Controller. Então tá aqui já vinculado o Bind Complete Task Action, que ele seleciona o checkbox quando tem checkbox. E a gente também tem aqui o Bind Remove Task Action, que ele seleciona o input button, né? E que está aqui, chama o método. Quando a pessoa clicar no botão, ele chama o método de TaskList Remove, passando o que? Esse code do dataset, que está aqui, ó, data-code, e aqui é a mesma coisa, data-code.
É isso. Então, o nosso código, por exemplo, para ter feito essa inserção dessa funcionalidade de remover, a gente mexeu em 3 partes. A primeira parte foi no task list, que a gente criou um método que manipula esse vetor de tarefas e remove dado um código. A gente veio aqui em task controller também, que fez a ligação entre o botão que está lá no draw list e o método taskList de remover essa tarefa. Então ele fez essa ligação entre essas duas coisas. Por isso que a gente chama isso de bind. É uma questão de ligar, né? Ou de juntar. Beleza. E, por final, aqui no nosso main, no nosso draw list, a gente adicionou de fato o botão que a pessoa aciona para remover uma tarefa específica. Então a gente mexeu em 3 partes. Ainda não está separado por completo. Por exemplo, vamos supor que por alguma razão eu não gostei do nome desse form. Eu não gostei desse ID, add form. Eu vou mudar ele para formulário de adicionar. Posso mudar. Mas vai parar de funcionar todo o meu código porque o meu task controller ainda utiliza essa informação. O task controller não precisa e não deve conhecer o meu HTML. Ele deve funcionar de forma bem independente, tá? Então, nesse momento, a gente consegue já separar mais uma nova camada aí do nosso código. Mas, calma lá. Vamos para outro exemplo. Vamos supor que eu não estou fazendo a lista usando li. Então, aqui no meu bind action, né, eu também não vou conseguir, ele vai parar de funcionar porque eu vou ter que alterar nesse arquivo também. Então, observe que uma modificação no meu HTML vai acabar causando uma modificação em vários arquivos. Isso não é correto, porque o controlador ele só tem que se preocupar em executar a ação e não identificar quais são os elementos HTML que minha página tem. Isso é tarefa de outra camada, tá? E a gente já vai chegar lá. E a mesma coisa, ó, pelo menos entre o task list e o task controller, o task list ele desconhece totalmente o HTML. Isso é muito bacana. Ele não liga de como a informação vai ser mostrada. Ele só se preocupa em organizar o vetor de informações, que é o vetor de tarefas, e remover, completar uma tarefa, adicionar uma tarefa. Simplesmente isso. Gerenciar a sua coleção. O nosso task controller ainda está amarrado com a nossa visualização do software, né? Com a visualização do nosso aplicativo. E a gente vai mudar isso, tá? A gente vai mudar isso. Mas, por esse vídeo era só, né? A gente queria verificar como fazer essa remoção. Então, eu vou deixar esse código para vocês. E aí vocês podem estudar um pouco ele. E no próximo vídeo a gente já vai começar a separar ou melhorar o nosso controlador e criar uma nova camada no nosso software, que vai ser a pessoa, né, vai ser o código responsável por gerenciar a visualização. E aí o código vai ficar maravilhoso, cara. Vai ficar foda, 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 foda. Beleza? Fique em casa, estude e até a próxima. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not